E a gente está num ponto da crise climática, entendeu? Que não dá mais para jogar carbono na atmosfera. É agora, entendeu? A briga é essa. Muito mais gente tem que se envolver nessa briga, estando na Amazônia ou não. A gente precisa urgentemente regenerar o planeta. A gente está num ritmo de consumismo, destruição e pensamento em mais, em acumulação, que está destruindo o planeta, destruindo a vida. Principalmente os mais afetados são os seres humanos sem condições financeiras para se proteger das mudanças climáticas que estão acontecendo e outras formas de vida, animais e plantas. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Abrindo Caminhos. Toda terça-feira eu converso com pessoas que me ajudam e te ajudam a abrir caminhos e que buscam ser a melhor versão de si mesmas e que trabalham para expandir a consciência do mundo, sempre com pensamento disruptivo em relação ao que a gente está vivendo atualmente. E hoje eu tenho a alegria de conversar com o Marcelo Salazar. Eu conheci o Marcelo no ano passado, através do intermédio dele e do Isa. Eu tive a oportunidade de voluntariar no Xingu, uma das experiências mais marcantes da minha vida, que a gente vai conversar um pouco mais hoje sobre isso. O Marcelo ele é formado em Engenharia de Produção Química. Ele foi voluntário para apoiar o desenvolvimento de comunidades tradicionais no Rio Madeira, com a NAPRA. Ele fundou uma empresa para comercializar castanhas em 2004. Em 2007, ele ingressou no ISA, que é um Instituto Socioambiental, que é uma ONG que defende direitos relacionados ao meio ambiente, cultura e povos indígenas, né? E que, por intermédio dela, que a gente conseguiu ir para o Xingu. E o Marcelo mora em Altamira, no Pará. Então, Marcelo, eu queria te agradecer demais pelo tempo, por ter me ajudado a ter uma das experiências mais marcantes da minha vida e te agradecer por estar aqui com a gente hoje, trocando essa ideia. Maravilha. Pô, Rick, super obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Super legal, de alguma maneira, a gente ter esses caminhos cruzados, né? Tenho acompanhado um pouco de longe o teu trabalho, mas acho incrível aí tudo que você está fazendo. Também todo o trabalho da Ju, sua companheira, né? A gente se conheceu na Google, por conta de um prêmio. Foi muito legal essa interação toda, muito inspiradora. Demais. Vamos nessa, vamos conversar aí. Valeu demais, Marcelo. Eu queria que você começasse contando um pouco, né? Você é formado em engenharia, né? Como é que você acabou trabalhando da faculdade de engenharia, você acabou trabalhando aí com as populações extrativistas, ribeirinhos? É uma coisa que você sempre teve vontade de fazer ou ao longo da sua vida que isso foi surgindo? Cara, essa é uma história engraçada, né? Porque eu não me imaginava trabalhando com comunidades tradicionais, né? Eu sempre, desde de pequeno, eu costumava ir para áreas naturais, sempre gostei muito de aventura, de skate, depois bicicleta, né? E meu pai sempre incentivou muito essas pequenas viagens, fazer trilha, subir montanha. Então, quando a gente ia para a praia, né, a gente sempre saía para fazer umas caminhadas, para explorar as encostas, tipo de uma praia até a outra e tal. E eu, quando fiz 17 anos, eu entrei na escalada. Então, fiz um curso de escalada e entrei nesse mundo de aventuras, né, e comecei a viajar pelo Brasil, né, parques nacionais e roteiros, né, ecoturísticos. Acabei trabalhando com turismo de aventura numa agência em Campinas chamada Great Six, companhia de aventuras. E eu tinha um grande parceiro, né, de escalada, um dentista chamado Hamilton e tal. E a gente sempre fazia todas as viagens juntos. E ele, na faculdade de odontologia, começou a fazer parte de uma ação no Rio Madeira com comunidades ribeirinhas, na Amazônia, né? E a Amazônia era um lugar que eu não conhecia. Então, falei, porra, como é que o cara que fez tudo comigo está indo para a Amazônia e eu não, né? Então, eu falei, pô, Milton, me dá um jeito de me levar nessa história. Ele falou, não, aqui é um projeto, não dá para você entrar assim. E era um projeto de saúde. E aí a gente marcou um papo com o coordenador do projeto na época. Eu falei, cara, eu quero ir. O que eu tenho que fazer? E acabei desenhando uma atuação junto com o NAPRA, né, Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia. Isso aconteceu em 1999 e eu entrei para ajudar num desenho, né, num planejamento estratégico do próprio projeto. E na atuação de campo, eu ajudava a desenhar a logística, né, das equipes de saúde. Então, eu entrei na Amazônia trabalhando com logísticas de equipe de saúde. Fiquei quase 10 anos indo todas as minhas férias, mês de julho na faculdade, depois ingressei no mercado de trabalho em São Paulo,
continuei indo sempre que eu podia, né, para essas comunidades. Depois de um tempo trabalhando em São Paulo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer profissionalmente, não quero fazer só como voluntário. E aí comecei a achar caminhos para trabalhar na Amazônia. Meu primeiro contato, eu fui para a Amazônia para conhecer a floresta. Quando eu cheguei lá, eu fiquei um mês trabalhando com comunidades ribeirinhas e pouco andei na floresta. Então, me apaixonei pelo modo de vida dessas comunidades, a interação deles com o rio e a vida em comunidade e tal, e me dei conta de que ali tinha uma coisa muito forte. Entendeu? Mas tá aí até hoje, em Altamira, no Pará, aí, né, Marcelo? Você tem uma experiência muito grande aí, né, dessas décadas aí já trabalhando com a floresta, né? E hoje a gente está vendo, né, o aumento do desmatamento, cada vez mais muitas pessoas achando que o único jeito de você gerar valor da floresta é através do desmatamento. Você tem muita experiência tendo trabalhado com comunidades, né, indígenas, ribeirinhas, seringueiros. Como é possível gerar valor da natureza sem desmatar ela, né, ou com o mínimo de impacto possível, né? Queria que você falasse um pouco sobre como obter valor da floresta sem ter que destruir ela. Pô, muito legal. Eu acho que, assim, primeiro, acho que a gente tem que distinguir um pouco o que é valor do que é dinheiro, entendeu? Acho que tem muita coisa dentro da palavra valor, além de grana, né, de retorno econômico, financeiro. Hoje, o que acontece, né? A gente desenvolveu, né, a sociedade numa direção pensando que os recursos naturais são inesgotáveis. E a gente já faz, né, algumas décadas que começou a se confrontar com limites desses recursos naturais e o nosso modo de vida e de exploração, estou falando enquanto humanidade hoje, está caminhando para um colapso do próprio planeta. Então, hoje a gente está vivendo uma crise climática, né, provocada pela ação do homem. Então, nós estamos na era do antropoceno, o homem está provocando caminhos para a sua própria extinção, né? Então, a gente está num momento muito crucial e a floresta amazônica é chave nesse jogo, né? Eu acho que todo mundo está ouvindo isso o tempo inteiro, mas na Amazônia você tem um estoque muito grande de carbono, então a maior emissão do Brasil é por conta de gases provocados pelo desmatamento, principalmente da floresta amazônica, né? E além da emissão de gases com desmatamento, a perda de floresta desequilibra o clima. Então a gente tem um fenômeno chamado rios voadores, né? Quase que a mesma quantidade de água que corre em todos os rios amazônicos corre por cima, nas nuvens, tem uma movimentação dessas nuvens e que provoca chuva. Por exemplo, a água que evapora das árvores na Amazônia provoca chuva no sul e sudeste. Então, essa função de equilíbrio climático é muito importante. E ao contrário do que muita gente pensa, né, a chuva não é formada só pela evaporação de um lago, por exemplo. Ela precisa de outros elementos para conseguir condensar e formar a chuva. Esses outros elementos, eles vão junto nessa transpiração do maciço florestal que tem na Amazônia e em outros biomas do Brasil e do mundo. Então, essa relação de florestas e equilíbrio climático, ela está cada vez mais nítida, né? Então, hoje, é fundamental a gente achar um caminho que a gente consiga valorizar mais a floresta. E valorizar no sentido de que, algumas vezes, a gente não vai ganhar dinheiro com a exploração daquela floresta, mas a gente tem que saber que a floresta, estando ali, ela tem um valor para a humanidade que muitas vezes é difícil de monetarizar. Então, acho que isso a gente tem que ter muito claro. E também dá para ganhar dinheiro explorando ou trabalhando com a diversidade socioambiental, né? Com essa combinação que a gente tem na floresta de biodiversidade com os conhecimentos das populações tradicionais que vivem nessa floresta. Então, acho que a gente tem que entender melhor tudo isso. Eu acho que a ciência está caminhando rápido nesse entendimento, né? Acho que a arqueologia avançou bastante nos últimos tempos para mostrar essa relação da criação de florestas com as populações tradicionais. Então, por exemplo, Eduardo Neves, da USP, William Ballet, da Tulane, Mike Hackenberger, da Universidade da Flórida e muitos outros, né, falam que boa parte da floresta amazônica que a gente conhece hoje é fruto do manejo de populações tradicionais que viveram, né, nos últimos 500, 1.000, 2.000 anos nessa região. Então, populações que andaram de um lado para o outro e que levavam sempre consigo sementes, talos de mandioca e iam replantando nos lugares onde eles fundavam novas aldeias. Né? Isso é muito legal, a gente olhar para essa história e tentar tirar aprendizados para projetar o futuro. E aí, no meio dessa tua jornada, surgiu o Belo Monte aí, né? Queria que você comentasse um pouco
sua visão sobre como foi esse projeto e acho que falando em impacto, né, em termos de, enfim, que desse uma visão geral sobre como foi, como está sendo o Belo Monte na sua visão e o que está acontecendo na prática ali. Eu acho que eu vou entrar nesse assunto para fazer uma transição dessa história das florestas antropogênicas com uma frase que eu ouvi de um antropólogo incrível chamado Eduardo Viveiro de Castro, que teve a sua pesquisa aqui com os Araueté, no Rio Xingu, aqui pertinho, né, na região de Altamira, e ele veio aqui na época da construção de Belo Monte, um pouco antes. Porra, ele sacou e fez uma frase assim, tipo, porra, Altamira hoje é o centro do mundo, porque aqui a gente vive o maior choque de modelos de desenvolvimento da humanidade. Então, naquele momento, a gente tinha a maior obra em construção no mundo inteiro, que é Belo Monte. Belo Monte foi uma obra gigantesca, porque a terceira maior hidrelétrica do mundo, a maior brasileira, né? Itaipu é binacional, então é a maior brasileira, e ela tem um volume construído absurdo. Ela tem uma barragem que desvia o rio Xingu para um lago artificial, e a partir desse lago artificial é gerada a maior energia, numa segunda barragem. Então, teve obra de 2 grandes barragens, a escavação de um canal, escavação desse lago artificial e várias barragens de contenção do lado. Então, isso afetou a vida de populações das cidades que estão no entorno e de populações tradicionais, de indígenas, ribeirinhos e tal. Então, uma boa parte dessa população foi alagada, então quem ficou acima teve a sua área alagada. E isso envolve boa parte da população de Altamira. Então, aproximadamente 20 mil pessoas foram removidas. E quem ficou entre as 2 barragens, numa região chamada Volta Grande do Xingu, ficou com o rio muito mais seco do que o normal. Então, afetando também a vida de forma muito drástica, né? Então, hoje, quem decide a quantidade de água para 2 populações indígenas, vários ribeirinhos e todo um ecossistema único é a hidrelétrica de Belo Monte. Então, isso é uma coisa que não tem muito precedente em outras obras desse tamanho. Então, esse é um modelo de desenvolvimento baseado na dominação da natureza, de que a gente tem que construir, a gente tem que criar uma hidrelétrica para depois ter mineração. Então, é um modelo baseado nessa exploração meio desenfreada dos recursos naturais. E esse modelo confronta um outro que está aqui na região há muito mais tempo, é um mosaico de 24 povos indígenas falando 24 línguas, né? Você teve a oportunidade de conhecer um deles, mais diversas populações ribeirinhas que vieram para cá na época do ciclo da borracha, de 100 anos atrás, agricultores familiares que vieram na década de 70 com a abertura da Transamazônica, e mais as populações urbanas. Então, isso cria também um mosaico de populações, relações muito incríveis, e principalmente os indígenas extrativistas e parte dos agricultores familiares, e eu arrisco dizer que hoje parte dos fazendeiros, de grandes proprietários que já estão aqui há mais tempo, sacaram que não tem desenvolvimento se a gente não conseguir olhar para essa biodiversidade. Então, você tem um outro desenvolvimento possível que é baseado na interface de todas essas culturas que conseguem olhar para a floresta de uma outra maneira, não só para gerar recursos financeiros, mas para gerar valor para a humanidade. Então, o Armínio Fraga e outros economistas têm escrito que o Brasil, na escala de competitividade global, pensando no futuro, em que é que ele pode se diferenciar? O Brasil não vai desenvolver a tecnologia de hardware e software como China, Estados Unidos e alguns outros países estão muito à nossa frente. Não vai, né, desenvolver turismo como alguns países da Europa, mas ele tem uma coisa que nenhum outro país tem na escala que a gente tem, que é a biodiversidade e o conhecimento associado a essa biodiversidade. Acho que isso é um grande valor que está começando, acho que, a ser pensado, principalmente nesse momento da pandemia. E aí você comentou sobre essa experiência, né, de uma das etnias indígenas que eu tive a oportunidade de conhecer, que foi o Yujá, no Rio Xingu. E aí é uma coisa muito interessante que tem um paralelo tem a população Yujá também em Altamira, onde você mora, mas eu só experienciei a Yujá do Xingu, e você tendo conhecimento das duas, né, uma coisa que você trouxe é as diferenças que aconteceram com os Yujá aí de Altamira, devido a todo esse processo, né? Essa mentalidade extrativista de deixa eu desmatar e tomar terra para mim, e o impacto que isso teve nos indígenas daí, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre, e eu acho que isso é um resumo um pouco do processo histórico brasileiro, do que aconteceu com os indígenas, né? Essa relação do homem branco com o indígena,
como é em Altamira com os Yujá e como é com os Yujá do Xingu. Eu queria que você comentasse um pouco dessas diferenças e aí já tocando nesse processo histórico do Brasil como um todo, né? Então, acho que esse povo, né, os Yujá, ou Juruna, né, como o Branco chamou eles, é o Juruna, porque eles tinham Boca Preta. É muito interessante a história desse povo, porque eles são originalmente dessa região do Xingu, mais próximo do Rio Amazonas, que é a região onde eu tô, onde está Altamira, Volta Grande. E na época da expansão da borracha, depois foi intensificado com a Transamazônica, você teve uma invasão desses territórios Yujá por homens brancos. E aí uma parte do grupo não quis entrar em conflito por mais tempo com os homens brancos e começaram a subir o Rio Xingu em direção ao Mato Grosso. E esse grupo levou anos, acho que mais de um século, nessa travessia do Rio Xingu, são 1.700 quilômetros, e eles foram subindo, fugindo dessas frentes de expansão, principalmente da borracha, num primeiro momento, e conseguiram achar um lugar relativamente protegido dentro do Parque Indígena do Xingu, que hoje é o território indígena do Xingu. E ficou um outro grupo aqui na terra original deles. Então, esses dois grupos se separaram e ficaram muito tempo sem ter contato com o outro. Só foram ter contatos muito recentemente. Então, tem um cacique, Yujá, daqui da Volta Grande, de uma aldeia chamada Muratu, porque é o nome de um grande guerreiro, né, desse povo, nesses episódios que eu comentei. Então, esse cacique fala que o grupo que ficou em Altamira, ele segurou a terra original, mas em troca disso ele perdeu bastante da cultura, porque para fazer essa relação com o homem branco, ele tinha que esconder a cultura dele, porque tinha um preconceito absurdo. Se tem um preconceito hoje com as populações indígenas, imagina 30, 40 anos atrás, né, 50 anos atrás. Então, eles foram casando com outras pessoas, né, perderam a língua, só que eles ficaram com um conhecimento muito forte do rio, e os Yujá são os donos do Xingu, são índios canoeiros, é por isso que eles conseguiram viajar mais de 1.700 quilômetros pelo rio. Então eles ficaram com o território e perderam a cultura. E os Yujá que foram para o Tix perderam o território original, mas conseguiram manter a cultura viva durante muito mais tempo. Então hoje você tem um processo de intercâmbio entre esses dois povos e a gente assiste aqui na Volta Grande do Xingu um processo de etnogênese, ou seja, de um grupo que perdeu a língua correndo atrás da língua, né, correndo atrás de aspectos da cultura que eles tinham deixado para trás. E o pessoal do Tix, quando vem para cá, fica maluco, porque aqui, por exemplo, né, nas cachoeiras da Volta Grande do Xingu, você tem a história do início do mundo Yujá. Então, o deus Yujá, que é chamado de Sanaã, né, quando ele criou o mundo, ele primeiro soprou o rio Xingu. Ele soprou o rio Xingu exatamente nessa região das cachoeiras do rio Xingu. E a tua experiência com os Yujá só vai se completar quando você vier para cá, viu? Vai rolar. Vai rolar. Para entender esse lugar onde começou o mundo. Então, ele soprou primeiro o rio Xingu, e aí depois soprou os homens e soprou as outras coisas e criou o mundo. Então, o mito de origem desse povo está muito ligado a esse território da Volta Grande do Xingu, que é onde Belo Monte foi construída. Então, imagina, né, no caráter simbólico para esse povo, né, você ter uma obra de infraestrutura no seu maior santuário. Né? Então, é como se a gente, sei lá, olhasse para a Capela Sistina e falasse, não, aqui acho que vai ficar melhor um shopping, entendeu? Vamos tirar essa igrejinha daqui, né? Ou fosse lá no cemitério da Consolação em São Paulo, falando, não, esse cemitério aqui não tem nada a ver nesse lugar aqui, vamos construir, sei lá, qualquer coisa aqui. É muito chocante, né? A violência da implantação desses grandes empreendimentos na delicadeza de todas essas histórias e da vida desses povos, né? E os Yujá, eu tenho muito carinho com esse povo, que uma das experiências mais fantásticas que eu tive nessa região, algumas dessas experiências mais fantásticas foram com eles. Então, a gente organizou juntos uma canoada, uma viagem de canoa a remo, 110 quilômetros, né, pelo rio Xingu, o Isa, junto com os indígenas, né, da Volta Grande do Xingu, desse povo, dos Yujá, para mostrar para as pessoas o que estava acontecendo na Volta Grande do Xingu. A primeira canoada até foi um jeito de se despedir do rio, porque foi antes de fechar o barramento. Então os índios falaram, cara, a gente tem que fazer alguma coisa no rio. Então foi uma viagem fluvial com mais de 150 pessoas durante 4 dias, vivenciando um dia a dia numa canoa de madeira com remo e tal, dessa população, e conhecendo um pouquinho do que eles sabem do rio, da floresta e da relação do rio, da floresta, do clima e de várias outras coisas.
Muita sabedoria ali, eu vi no Diário no Xingu, impressionante a sabedoria que eles têm, o conhecimento, e que cada vez mais com a pressão que tem sobre os territórios deles, né, acho que vai ficando mais difícil manter, assim, o território, alguns, como você trouxe, né, manteve o território, perdeu a cultura, agora a cultura como um todo está sendo cada vez mais ameaçada, né. E aí você comentou um pouco sobre encontros que você teve, né, eu sei que você teve alguns encontros incríveis, eu queria que você comentasse um pouco mais, com Schwarzenegger, com a Greta, com James Cameron, né, que é o diretor do Titanic e do Avatar. Queria que você comentasse um pouco em que contexto que você encontrou essas pessoas e o que eles têm feito de fato, qual que é o papel deles e como você vê mais pessoas podendo se juntar como aliadas mesmo nessa batalha. Então, acho que tem 2 episódios diferentes dentro dessa questão, né? Eu acho que um foi uma jornada de luta contra a implantação da hidrelétrica de Belo Monte, que é uma luta que vem desde 1989, com um encontro em Altamira, e teve vários episódios até chegar aqui em 2012, no início da construção da hidrelétrica. Esse é um episódio muito de mostrar que esse modelo de desenvolvimento não pode continuar dessa maneira, que está errado, né, e que vai acabar com o planeta. E teve um outro episódio que foi bem mais recente, não foi com a Greta, mas foram com algumas das meninas do Friday for Futures, meninas e meninos. Veio a Nuna De Weaver, Adelaide, Elijah Mackenzie, então são algumas jovens lideranças desse movimento super novo, né, da primeira geração que sentiu que pode não ter planeta quando eles forem adultos. Então, muitos jovens estão na rua e estão pressionando o parlamento, estão fazendo uma série de ações. Mas vamos lá, acho que do primeiro, né, a gente teve aqui, Belo Monte talvez seja um dos símbolos maiores da briga contra grandes empreendimentos na Amazônia, né? Em 1989, ainda na ditadura militar, o governo militar queria implantar um complexo de 7 barragens no Xingu. Quando os índios perceberam esse projeto, e principalmente os Kayapó, que são índios bem guerreiros, eles falaram, cara, nós vamos fazer uma reunião, isso daí não pode acontecer. Então, os índios Kayapó puxaram um encontro, que foi aqui na cidade de Altamira, né, em 1989. Chico Mendes tinha acabado de ser assassinado, né, em dezembro de 88. Né, você tinha um rebuliço nessa questão ambiental nesse momento, né, tinham várias conferências sendo feitas, o tema estava começando a ficar bem quente. 2 anos depois, você teve a famosa Eco 92, né, só para localizar na história o que foi esse encontro de 89. E os Kayapó chamaram uma reunião aqui em Altamira. E tinha uma comoção tão grande, mandaram cartas na época, pessoas que depois fundaram o Instituto Socioambiental, como Beto Ricardo, Márcio Santilli, André Vilas Boas, participaram, né, do apoio aos Kayapó na organização desse encontro, e mandaram cartas e tal, e teve uma resposta incrível. Então, juntou em Altamira jornalistas do mundo inteiro, ativistas do mundo inteiro, atores, atrizes, cantores. Então, tipo, o Sting veio para Altamira nesse encontro, conheceu o cacique Raoni, e a partir desse encontro eles saíram numa jornada pelo mundo para conscientizar as pessoas, né, sobre a importância da Amazônia. E aí tem vários capítulos da história garantia dos direitos indígenas e de demarcação de terras indígenas que tiveram uma gênese nesse encontro de 1989. Né? Então, isso tem uma cena muito famosa da Índia Tuíra, né, botando um facão na bochecha do Muniz Lopes, que era, então, diretor da Eletrobras. E o resultado desse encontro foi que foram bloqueados os empréstimos que estavam sendo negociados para o complexo hidrelétrico de Belo Monte, e o Brasil não tinha condições de fazer isso. Não teve condições. Então, teve outras tentativas depois mais fracas, né, no governo Fernando Henrique e tal, mas que não foi para frente. E foi justamente num governo de esquerda, né, do governo Lula, que esse projeto voltou à tona com tudo. Então, o PT acho que fez várias coisas legais, né, para melhorar, né, os índices de inclusão, tirar muita gente da miséria, com Bolsa Família, com ampliação do acesso à educação e tal. Mas na Amazônia teve um momento de ampliação de muitas unidades de conservação, principalmente quando a Marina Silva estava como ministra. Mas logo depois, na transição do primeiro para o segundo mandato do Lula, você teve uma pressão muito grande para saírem essas obras e teve um processo de cooptação de lideranças aqui. E a gente entrou numa briga muito forte
contra essa barragem e acabou atraindo muita gente, né? Acho que muitas organizações nacionais e internacionais trouxeram, né, apoiadores. Então, veio, na época, tinha um grupo de atores da Globo que gravou um vídeo, né, contra Belo Monte, viralizou na internet, foi um dos vídeos mais assistidos. Então, o Sérgio Maroni e a Maria Paula foram pessoas que lideraram isso, mas estavam Murilo Benício e outros atores. Parte deles vieram para cá, fizeram essa viagem no Xingu. Foi um ano que lançou o Avatar, do James Cameron. Então, quando eu vi esse filme, eu falei, cara, isso está acontecendo no Xingu, né? E não fui só eu que tive essa ideia, né? Um outro parceiro nosso, chamado Amazon Watch, a Atossa, que era a diretora executiva, teve essa mesma sensação e num encontro que ela teve com James Cameron, falou, cara, seu filme está acontecendo no Xingu, quer ir lá ver? Ela falou essa frase, ele falou, pô, me dá seu contato. Um tempo depois ele entrou em contato com a Atossa, e a Atossa me ligou aqui e falou, cara, James Cameron quer ir para Altamira. Vamos engrossar esse movimento? Eu falei, cara, vamos. Então, tinha acabado de lançar o Avatar, imagina o sucesso de bilheteria que foi, uma conexão total. Então, o James Cameron veio para cá e a gente estava com muita dificuldade de conseguir recursos para atender um pedido dos índios de fazer uma grande reunião de lideranças aqui na região, né? A gente está falando de uma área de mais de 10 milhões de hectares, mais de 1.500 quilômetros de rios com populações dispersas. Então, imagina juntar lideranças dessa territorialidade. E quando o Cameron falou, quero ir, a gente falou, putz, a gente precisa fazer uma reunião com os indígenas, assim, assim, assim. Você topa bancar? Falou, topo. Então, a gente juntou o útil ao agradável, né? Então, a gente conseguiu viabilizar essa reunião de lideranças, que foi na Volta Grande do Xingu, numa aldeia chamada Terruangã, que é na frente dos Iujá, do povo Arara, da Volta Grande. E o James Cameron veio numa primeira viagem, ele, a esposa e um assessor, e ele falou, cara, eu quero uma viagem discreta para eu entender a dinâmica. Então, fui a pessoa que acompanhou em campo essa viagem, tivemos conversas incríveis, e pegamos um barco de Altamira até a Volta Grande, umas 6 horas mais ou menos de viagem, que deu tempo de entender um pouco a dinâmica da Volta Grande e tal, e enquanto isso estava rolando a reunião de lideranças na Volta Grande. Eles se reuniram antes, o James Cameron chegou e eles continuaram reunidos depois, conseguiram conversar e definir uma estratégia. E teve, acho que, 2 episódios nessa primeira viagem que foram incríveis, cara. Porque a gente estava no barco, cara, e começou a sair fumaça do motor no meio do rio, cara. E a gente falou, cara, fudeu, cara, nós vamos afundar esse barco com o James Cameron e tal. E pra quem não lembra, o cara é diretor do Titanic, né? Um clichê, quase um clichê. Clichê total. E a esposa é neta da Suzy, que é a protagonista do Titanic. Cara. Então, ele conheceu a esposa na época da filmagem e tal. E, cara, a gente precisou acionar procedimento de emergência, tinha um barco junto. Falou, emergência, vamos pro barco. Eles achavam que era uma simulação, alguma coisa assim. Mas enquanto a gente ia para a voadeira, o piloto do barco jogou o barco para a margem do rio, para a gente não afundar no meio do rio, e parou o motor. Então, o barco quase afundou. A hora que a gente viu o que tinha acontecido, tinha uma mangueira de refrigeração do motor que tinha soltado, e um motor de refrigeração à água, então estava puxando a água do rio e jogando no convés do barco, chegou no motor e a fumaça era do contato da água com o motor. Deu um puta susto. No final, todo mundo se envolveu, tiramos a água do fundo do barco, tal, trocou o óleo e seguimos viagem. E o Cameron falou, cara, eu já afundei muito barco pequeno, entendeu? Na filmagem do Titanic, mas essa foi a primeira vez que eu quase afundei junto com o barco. Vivendo na pele. Esse episódio foi incrível. Quando a gente chegou na aldeia, cara, também tinha... Uma meia hora antes da gente chegar, tinha atravessado um bando de porco selvagem, fechada, né? E, cara, tinha muitos indígenas ali. E essa para eles, foi um presente, né? E os caras mataram, sei lá, uns 4, 5 porcos, né? E eles estavam acabando de limpar, então tinha aquele monte de tripa de porco e não sei o quê. Então o barco chegou, olhou aquela cena dantesca, assim, cara. O cara falou, uau, cara, que choque, né? É real muitas mesmo. vezes as pessoas de fora têm aquela visão do índio, né, que quase não mexe na natureza. E não, né? As populações indígenas têm uma interação, se alimentam da natureza, mas também plantam, né, manejam os animais. Então, onde tem indígena tem animal, porque manejo constante, inclusive para alimentação. Enfim, aí teve a reunião, foi super legal e tal, e o Cameron pirou, né, na região, entrou muito nessa campanha, a campanha contra Belo Monte ganhou o mundo. Ele veio numa segunda viagem, ele fez um lançamento do Avatar no Brasil, em São Paulo,
E ele falou, cara, vamos organizar uma viagem, eu quero levar os executivos da Fox Film e os atores para ter contato com essa realidade. Cara, bota eles para dormir em rede, vamos fazer... Quero que eles sintam essa realidade de fato. E a gente fez uma segunda viagem para o Rio Bacajá, que veio a Sigourney Weaver, veio o Joe Moore, veio uma equipe assim, de altos executivos da Fox Film, então cara, tinha umas 40 pessoas nessa viagem. E aí Raoni veio, algumas outras lideranças, né? Então foi uma reunião muito bonita, porque juntou muita gente interessante e engrossou o caldo. E uma terceira viagem que o Cameron trouxe o Schwarzenegger. O Schwarzenegger tinha sido convidado para um evento aqui no Brasil, e o Cameron também, e ele falou, cara, vamos lá para Volta Grande. E aí organizamos uma terceira viagem. O Schwarzenegger, cara, foi muito louca, né? Porque e o Cameron falou assim, Marcelo, você consegue organizar uma aula, tipo, de 1 hora para você explicar o que é Brasil, o que é Amazônia, o que é população indígena, o que é Belo Monte. Só isso. O Schwarzenegger, antes da gente pousar na aldeia, entendeu? E aí ele contratou um hidroavião. Então, tipo, eles vieram no avião, pousaram em Altamira, a gente trocou de avião, fizemos um voo de 1 hora, fiz um roteiro, passando, né, por Belo Monte, passando por áreas bem degradadas, cruzando uma fronteira de uma terra indígena para ver essa diferença, né, da importância da terra indígena para bloquear essas invasões e essa degradação da floresta, e fui falando, né, montei um texto, e aí pousamos com o hidroavião na aldeia, e aí estava rolando uma reunião com várias lideranças e tal, com pesquisadores, né? Então, lembro, né, do Terence Turner, que faleceu, é um grande antropólogo caiapó, estava, acho que Philip Fernstein, um grande estudioso aí de barragens. E o Schwarzenegger, nessa ocasião, tipo, eu lembro de um puta aprendizado com ele. O cara é muito rápido, né? Você pensa que o cara é meio devagarzão, assim, o jeito dele andar e falar, parece um cara meio bobo, né? Mas nada disso. E ele ouvindo todos os argumentos, assim, ele trouxe uma coisa muito interessante, que ele falou o seguinte, ele falou, puta, cara, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E minha humilde opinião é que vocês têm muito argumento técnico, mas a briga não está no nível técnico. Né? E eu vou fazer um paralelo com os Estados Unidos. Tipo, na Califórnia, eu tentei conseguir implementar uma agenda de energia limpa, mas a minha grande barreira não era uma barreira técnica, era uma barreira política, porque no meu país, estava falando dos Estados Unidos, a corrupção acontece a partir do petróleo. O que eu estou entendendo aqui no Brasil é que a corrupção acontece a partir das grandes obras no Brasil. Então, Belo Monte, não importa se tem viabilidade técnica ou não, o que importa é construir a maior obra possível, porque a partir daí você consegue, né, tirar a grana para irrigar a política. E, cara, isso daí me marcou tanto, e depois, começaram a surgir esses escândalos, né, da Lava Jato, e hoje ainda está, né, em investigação a quantidade de recursos que foi desviada por Belo Monte. E a gente está vendo aqui a ineficiência, né, energética da usina, né, os impactos que causaram, né, toda a promessa que tinha de melhoria da qualidade de vida na região não se concretizou. É uma lástima o que aconteceu aqui e o que tem acontecido em algumas outras regiões amazônicas com esse modelo colonial, né, de tirar recurso natural, de fazer grandes obras para tirar grana, para irrigar sistemas de corrupção e edição. E é isso. E a gente, obviamente, perdeu, né, essa briga, né, com toda essa movimentação nacional, internacional, com toda a mídia, passeatas na Avenida Paulista e não sei o quê, mesmo assim, tinha o governo com a maior aprovação, tinha caixa, era um momento econômico bom, e o governo foi para cima e acabou fazendo Belo Monte. Nesse processo, Marcelo, você acha que hoje, do jeito que as coisas estão indo hoje, olhando todo esse histórico que você tem, a gente está aumentando nossa proteção à Amazônia, nossa proteção aos indígenas, as coisas estão piorando ou está meio neutro? Como é que você está vendo hoje, analisando o processo histórico aí, desde que você começou a olhar para essa causa, você acha que hoje a gente está evoluindo ou não? Então, eu acho que teve uma curva crescente, né, de reconhecimento dos direitos indígenas e de, né, legislações e movimentações para a proteção da Amazônia, principalmente a partir da Constituição de 88, e que teve uma quebra a partir do segundo mandato do governo Lula. Teve muito ganho até o final do primeiro mandato do governo Lula. A partir do segundo mandato, teve uma entrega, né, da Amazônia em prol de outras agendas, e a gente vem crescendo índices de desmatamento, tendo assalto aos direitos indígenas. Isso se aprofundou depois no governo Dilma, despencou no governo Temer, está em queda livre no governo Bolsonaro. Então, acho que dentro do país, né, olhando para o cenário político, a gente está muito mal.
Entendeu? A pressão que a gente está sofrendo hoje na Amazônia, eu acho que é a maior em décadas, em muitas décadas. Esse governo realmente dá um sinal de que é para destruir, é para garimpar, que os indígenas têm muita terra e etc. Contra a legislação, contra um movimento global que está indo na direção oposta. E se você pegar a consciência da nossa geração, da galera que tem aí hoje entre 20 e 40 anos, não é só uma geração, umas 2, 3 gerações, esse pessoal acho que já tem uma consciência bem diferente, mas as lideranças políticas e as grandes lideranças empresariais são pessoas que têm mais de 60 anos, entendeu? Tem uma outra cabeça. Então, acho que a gente tem uma consciência muito crescente, mesmo no Brasil, e maior ainda internacionalmente, principalmente a Europa. Os países europeus são muito mais sensíveis a essa questão ambiental, e a gente está tendo várias restrições globais, busca por rastreabilidade dos produtos, né, de tentar identificar que produtos que estão causando desmatamento, etc. Então, a gente vive numa dualidade, né? Então, ao mesmo tempo que os mercados internacionais demandam carne, demandam soja, né, eles estão querendo que essa carne e essa soja não venham do desmatamento. E hoje a gente tem ferramentas que conseguem fazer essa rastreabilidade. Então, acho que a gente está num ponto, exatamente em cima de um ponto de inflexão, num cenário mais amplo, de um ganho de consciência e de ter todo o ferramental para promover as mudanças. E a gente tem pouco tempo. Acho que os próximos 10 anos vão ser cruciais para a gente realmente virar essa chave ou perder uma briga humanitária. Vai ter consequências para a humanidade toda. E acho que essa é a briga que a gente tem que entrar de cabeça. Entendeu? A Amazônia está chegando próximo de um ponto de não retorno. O que significa isso? Ela chegou aos 20% de desmatamento. Tem vários cientistas que falam que um pouquinho a mais do que isso pode gerar um processo natural de crescimento dessas áreas degradadas, né? Então, o processo de desertificação da Amazônia, a gente percebe, né, uma diferença muito grande. Os mais antigos falam isso demais. A floresta está mais seca, que o fogo alastra mais fácil. Então, a gente está muito próximo desse ponto de não retorno. E é isso, e a gente está num ponto da crise climática, entendeu? Que não dá mais para jogar carbono na atmosfera, não dá mais para a gente desregular o regime de chuvas e outros regimes naturais. Então, acho que é agora, entendeu? A briga é essa. Muita gente, muito mais gente tem que se envolver nessa briga, estando na Amazônia ou não. É um tema mais importante mesmo, assim. Acho que é por isso que no Abrindo Caminhos a gente quer, está sendo tão importante trazer você para começar a abrir caminhos sobre esse tema mesmo, que é uma coisa que acaba ficando distante das pessoas que vivem na cidade. Você até vê, tá um pouco mais quente ou um pouco mais frio, assim, mas acaba ficando muito distante do que está acontecendo com a natureza e do impacto que isso vai ter com o tempo, né? Então, gratíssimo por trazer isso. Eu queria, acho que compartilhar uma coisa que eu acho importante nessa questão do abrir caminhos. Eu acho que a gente tem um nível de entender intelectualmente essa conversa. Que, não dá mais para desmatar, não precisa mais desmatar. Terras produtivas do Brasil na Amazônia são 13% das terras desmatadas da Amazônia. O resto ou é área muito pouco aproveitada ou área abandonada, porque você tem um processo de especulação imobiliária que é muito forte em cima das terras na Amazônia. Então, acho que entender intelectualmente é uma coisa. A outra coisa é trazer do intelecto para o coração. E a partir daí a gente criar ações num outro nível. E para isso tem muita conexão com o seu projeto de viagens, né? Eu acho que mais incrível do que entender isso é vivenciar. Eu acho que a gente tem que criar caminhos, abrir caminhos para as pessoas virem para cá, viverem essas experiências. Então, a canoada que a gente faz no Xingu é um exemplo de tentar puxar as pessoas. Então, galera, vem para cá, entendeu? Entenda essa situação, tá no teu país, tem a ver com o teu futuro. Tem que botar a cabeça na Amazônia e trazer a Amazônia para o coração, não ficar só no nível mental. Porque, assim, o nível mental, trazendo o início da conversa, você vai falar de valor e dinheiro. Quando você traz para o coração, o valor ele vai para um outro lugar. Então, você pode até ter um valor monetário, e tem, né, muitas possibilidades de ganhar grana com a floresta, seja com carbono, com venda de óleos, com óleos essenciais, com alimentos. Tem alimentos incríveis, né, na floresta. Muita coisa nem foi descoberta ainda, fármacos e etc. O conhecimento dessas populações, né, tradicionais é incrível, já falei disso. E muita coisa já foi extraído, né, de conhecimento e produtos e que está aí no mercado hoje, mas você não teve um retorno para a floresta. Um exemplo é, por exemplo, a pilocarpina, vem do jaborandi, que é uma planta aqui dessa região do Xingu, mas tem em outras regiões da Amazônia, que é o princípio ativo de um colírio que é largamente utilizado no mundo inteiro hoje. Se essa empresa fosse dividir esse conhecimento com os índios, que ela aprendeu, o jaborandi usava para curar a coisa do olho,
né, pô, a gente já teria uma grana enorme, né, para conservação, para ajudar na conservação da Amazônia. Então, acho que tem que botar a cabeça aqui, tem que botar o corpo na Amazônia. Quem puder mudar, muda para cá e vem ajudar. Quem não puder, venha fazer jornadas. Quem não puder fazer jornadas, se envolva, né, em trabalhos, né, de um lado para evitar esses modelos destrutivos e do outro lado para criar caminhos para novos modelos de relação com as populações tradicionais e as florestas. Um exemplo que é bem legal, né, que do final do ano passado, a gente teve uma demanda desse grupo, do Friday for Futures, de conhecer a Amazônia, né? A principal briga deles é contra a crise climática, e eles sabem que a Amazônia é chave para combater essa crise. Então, eles falaram, a gente quer ir para aí. Cara, essas meninas saíram da Europa num barco à vela, porque elas não voam de avião, aportaram em Belém, pegaram um carro, vieram para cá, e a gente organizou uma expedição para entender a Amazônia e para explorar possibilidades futuras da Amazônia, para enxergar futuros possíveis para a Amazônia. Então, a Greta não conseguiu vir, porque ela foi para a Conferência do Clima em Nova York, e ela não conseguiu articular a logística para vir de Nova York para a Amazônia a tempo desse encontro, sem pegar avião, que virou um símbolo da luta delas, é um estilo de vida com menos emissão de gases de efeito estufa. E foi uma jornada incrível, garotos com cientistas juntos, com lideranças indígenas, com pessoas de algumas das ONGs e movimentos sociais, para vivenciar o que está acontecendo na Amazônia, para ver essas possibilidades de alternativas econômicas, né, para ouvir da boca dos indígenas essas histórias. Então, eu tenho certeza que o grupo que participou dessa expedição, por exemplo, está com a Amazônia hoje no coração, e a gente está vendo as ações. Então, esse grupo teve recentemente, umas 2 semanas atrás, com a Angela Merkel, da Alemanha, falando, cara, não dá para assinar o acordo Mercosul, União Europeia, se não tiver restrições muito grandes a produtos que contribuem com o desmatamento, se não tiver um incentivo para a economia da floresta. Elas falaram, vamos parar com esse acordo. E a Merkel, logo depois desse encontro, se posicionou, falando, talvez a Alemanha não consiga assinar esse acordo. E um acordo que está sendo negociado há mais de uma década, talvez vá por água abaixo, em parte pela movimentação dessas meninas. Essa conexão é muito forte, né? Você está trazendo mesmo, né? A gente tem a experiência, né? Acho que a experiência que eu tive mudou completamente o que eu achava sobre indígenas, sobre floresta. Então, acho que tem uma frase do Einstein que ele fala até que conteúdo é informação, né? Experiência e aprendizado, né? Então, o convite que você está fazendo, que acho lindo demais, é convidar as pessoas para terem essa experiência muito mais do que o conteúdo intelectual que já está disseminado, né? Então, a gente sabe que desmatamento é ruim, mas acaba estando muito desconectado do que é o dia a dia na floresta, né? E às vezes desconectado da cadeia de valor como um todo. E tenho várias outras perguntas aqui que eu quero te fazer, Marcelo, mas eu sei que você está bem apertado de tempo, né? Por exemplo, o combate à pandemia, eu sei que vocês estão fazendo com maestria aí, né? Resultados excelentes do que vocês têm feito com a pandemia. Então, a gente, no futuro, troca mais ideias sobre isso. Queria saber também como você faz para manter o otimismo, manter essa garra, manter a pegada e tudo que você faz nesse ambiente tão contraditório, né, do governo atual. Mas só para a gente finalizar, eu queria que você recomendasse um livro, um conteúdo, como é que as pessoas conseguem obter mais informações, ainda que não seja a viagem em si para a Amazônia, né? Como se preparar para isso? Eu acho que falando da pandemia, né, acho que tem um desafio enorme, né, da pandemia chegando em populações indígenas e populações tradicionais, né? Aqui a gente montou um plano local com várias organizações lá em março de combate à pandemia, que envolvia não só questões de saúde, mas questões de subsistência para que as populações não precisassem vir para Altamira, por exemplo, para comprar facão, para comprar parte da alimentação que eles não produzem lá e tal. Então, a gente fez um plano que associou a questão da saúde com a economia, né? Então, foi muito legal, né? Não só com cesta básica, mas, por exemplo, com estímulo à compra de produtos como farinha, tapioca, óleo de babaçu e outros. Então, a gente estimulou a produção desses produtos, que são produzidos, né, diferente da cidade, que a gente tem que sair das nossas casas e se aglomerar para produzir. No caso dos indígenas e ribeirinhos, né, eles produzem mais isolados, né, eles vão para a mata produzir. Então, quanto mais eles estão trabalhando, menos aglomerados eles estão. Essa lógica invertida é muito interessante para a pandemia. E esses produtos, boa parte desses produtos, entraram em cestas para populações vulneráveis nas cidades aqui da região, de Altamira, Vitória do Xingu,
né, e outras. Então, esse foi um movimento bem legal de tirar coisas boas da floresta e ajudar em populações que ficaram super vulneráveis no contexto urbano. E isso deu um gás para a galera, manteve o pessoal em casa e bem. E essa região, até ontem, né, era a única região do país sem nenhum óbito, nem de indígenas e nem de populações tradicionais no Brasil inteiro. E ontem faleceu o primeiro indígena, fazer uma homenagem, o cacique Onça, do povo Xicrim. Ele ficou 24 dias internado, pegou o Covid e não resistiu. Muito triste, né, essa situação, apesar de todo o esforço, a gente sabia que não ia conseguir conter. Tivemos uma perda incrível. O Onça, participou de todos esses episódios aí da luta contra Belo Monte, né, participou desse encontro com as meninas do clima, então ele está nos videozinhos em passeata com as mulheres do Xingu, um velhinho assim que eu guardo no coração, sempre com um sorriso meigo, assim, uma timidez. Ele não falava português, mas comunicava muito bem, e essa morte do Onça trouxe também uma questão muito forte, que é como é que a gente lida com os mortos, né? Porque foi uma epopeia para conseguir transportar o corpo dele para a aldeia, para ele ter um enterro junto com o povo dele. E por conta do Covid, eles não puderam fazer, né, um sepultamento adequado, né? Então não conseguiram pintar o corpo, ornamentar o corpo, né? Porque eles têm essa crença de que a pessoa, quando morre, ela tem que ir bonita para o mundo dos mortos, porque ela vai ficar nessa condição muito mais tempo do que ela ficou na Terra. Então, o irmão dele, que também pegou Covid e ficou na cidade, ficou numa agonia incrível, muito mais pelo jeito que ele foi tratado depois de morrer do que pelo sofrimento que ele teve antes da morte. Então, também essa relação, né, com a morte e o mundo dos espíritos é algo que a gente tem que aprender muito, né? Tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia consegue conceber, né? E a nossa ciência está engatinhando em entender essas conexões que muitos dos povos indígenas entendem, mas transmitem na oralidade, não conseguem provar com o nosso método científico. E assim, para falar de um livro que eu acho incrível nessa linha, eu falaria da Queda do Céu, escrito pelo Davi Yanomami e o Bruce Albert, que é uma viagem, né, nessa conexão de mundos, né? O Davi Yanomami é um super pajé Yanomami, que, aliás, veio para esse encontro do Amazônia Centro do Mundo, em novembro. Eu recomendo vocês assistirem o vídeo também desse encontro, é muito rico. E o Davi, acho que fala muito, né? Traz muita riqueza de detalhes desse mundo espiritual e do quão importante é esse mundo espiritual para segurar o céu, né? Então, o livro chama A Queda do Céu. Estou lendo ele agora, coincidência boa, estou lendo ele nesse momento. Excelente livro, estou adorando demais. Ô Marcelo, qual que é o melhor jeito das pessoas te encontrarem, te seguirem, rede social, de você divulgar o seu trabalho? Você usa mais Instagram? Como é que é o melhor jeito de quem quer saber mais sobre você? Eu sou meio tímido ainda nas redes sociais, mas tenho usado um pouco mais o Instagram, menos o Facebook. Quero te agradecer demais pelo tempo, pela energia, pelos conhecimentos. Começamos ali um pouco com essa tua jornada do interesse na Amazônia, passamos pelo Belo Monte, que foi um evento que mudou muito para a percepção que as pessoas tinham, e você desde então tem feito esse trabalho de campo com a estratégia, com as pessoas, com pessoas muito influentes. Você tem ajudado a conhecer mais a Amazônia, e acho que principalmente esse convite para as pessoas terem essa experiência, para não ficar só no recebendo essa informação aqui que a gente está passando, e esse convite que você fez maravilhoso. Então quero te agradecer demais pelo tempo, pela energia e por todo o seu trabalho que você tem feito aí como guardião da floresta mesmo, aí no front, morando em Altamira, morando no Pará, está aí instalado no meio desse processo de pandemia do governo atual. Então, gratíssimo aí pela garra, pela presença e por ter me ajudado a ter uma das melhores experiências da minha vida voluntariando ali no Xingu. Que isso foi... Eu fiz uma pequena ponte, eu acho que o grande responsável por essa experiência de vocês foi o Paulo Junqueira, que coordena o programa Xingu, lá dentro do território indígena do Xingu. Para mim é uma honra, acho que estar com vocês, com você aqui nesse papo, poder compartilhar um pouquinho das histórias aqui dessa região. E é isso, acho que você perguntou da questão da energia, né? Eu acho que estar na floresta, ou estar muito próximo da floresta, poder tomar banho de rio 2, 3 vezes por semana num rio que não está poluído ainda, poder levar minhas filhas para tomar banho de rio, dá muita energia. E uma segunda coisa é estar em contato com essas pessoas. Eu acho que é uma via de mão dupla esse trabalho com populações indígenas e populações tradicionais, né? Eu acho que a gente apoia muito eles na garantia dos direitos, na defesa do território,
mas a gente entra em contato com um nível de energia que é muito alto. E isso ajuda a gente a enfrentar adversidades incríveis, entendeu? E ter mais clareza de propósito, entendeu? De que a vida não é só grana, entendeu? Muito pelo contrário, acho que tem muito mais coisa, né, fora o dinheiro que conecta a gente, que coloca a gente numa relação mais integral com a Terra, com o planeta e etc. E eu acho que esse é o grande desafio, é tirar da mente e ir para o coração. Se vir para cá é um jeito, outro jeito é ler o livro do Davi, talvez algumas pessoas acessem o coração por um documentário, um vídeo, um texto da Eliane Brum, entendeu? Que é uma escritora maravilhosa e que retrata algumas situações aqui da Amazônia com maestria, enfim, de muitos outros. Demais, Marcelo. Gratíssimo demais. Obrigado a todo mundo que ouviu. Toda terça-feira a gente tem um episódio novo aqui no Abrindo Caminhos. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que pode se interessar pelo tema. Semana que vem estamos aí de novo. Obrigado, Marcelo, e valeu todo mundo por escutar a gente.